Somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, Laboratório Vila Rica, Clínica Lavi, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Essentes Psicologia, Imafar Farmácia de Manipulação, Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Boa tarde para você, amiga ouvinte, amigo ouvinte do Papo de Mulher. Prazer imenso estar contigo em mais uma edição do nosso programa, sempre trazendo informação. E claro, a saúde começa pela boca. Já ouviu esse ditado, não é mesmo? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal, no que ela influencia no total, nos mitos, né? No total de saúde do nosso corpo, do nosso organismo, com a cirurgiã dentista Carol Guedes. Carol, boa tarde, um prazer receber você mais uma vez aqui na nossa programação. Boa tarde, Marcinete, é sempre um prazer estar aqui promovendo conhecimento para as pessoas. E como a gente está falando de saúde bucal, ou seja, vamos falar de saúde bucal, é verdade que a saúde começa pela boca? Sim, a boca é a porta de entrada para o corpo, onde entra a maioria dos micro-organismos. Então, cuidar da saúde é cuidar do corpo como um todo. Não existe mais esse termo antigo de achar que ir no dentista é cuidar só do dente. Não é mais isolado. A gente já entende que é sistêmico e a odontologia moderna trata isso como um todo. Carol, você é especialista em periodontia. Muita gente não entende o que significa. Pode explicar para os nossos ouvintes o que significa essa especialidade? Sim, ela já faz parte da odontologia moderna e está sendo cada vez mais divulgada. Foi até o tema do meu TCC e logo entrei na especialização que eu entendi essa importância quando eu fiz a faculdade. A periodontia, ela é a parte da odontologia que cuida dos tecidos ao redor do dente, como o osso, gengiva, tem o ligamento periodontal e vários outros componentes até que formam a arcada dentária. Então, para o dente ficar na boca e ter uma boa sustentação e a gente cuidar da saúde, a periodontia hoje é a base da odontologia. Bem, como a nossa entrevista é sobre a saúde começa pela boca, calma aí um pouquinho. O que é a boca, então, revela sobre a nossa saúde? Que tipos de doenças ela pode revelar? E de que forma a saúde bucal pode refletir nas condições gerais do nosso organismo? Então, respondendo primeiro a primeira pergunta, o que a boca revela sobre a saúde? Ela pode revelar várias doenças, desde uma embolia, que a gente pode detectar avaliando a mucosa bucal embaixo. Que é gravíssimo, né? Embaixo da língua a gente pode avaliar microvasos, varizes, que significam que a pessoa está com problemas de circulação, anemia pela língua esbranquiçada, o grande mito que muitas pessoas acreditam que perder o dente com o envelhecimento é normal e não é. Não é. Geralmente tem algum problema associado, câncer de boca, alguns começam com diagnóstico por aftas recorrentes, problemas digestivos, por exemplo, o refluxo vai refletir na desmineralização dos dentes. E causa as aftas também na boca. Também. Vários diagnósticos podem ser detectados precocemente tendo essa consulta recorrente no dentista. Você, como dentista, toda vez que alguém vai lá para fazer, por exemplo, uma restauração, sempre olha a boca do paciente, desde as glândulas salivares, língua e tudo? Sim, você foi minha paciente, né? Mas a gente tem a prova que eu avalio a mucosa, avalio a mobilidade dentária, faço a palpação para ver como que estão os linfonodos, porque é uma região próxima à cabeça que uma infecção dentária pode
tá causando uma dor de garganta recorrente e o problema sendo o dente. Ou gente que tem sinusite crônica e vai descobrir o problema de que era só fazer canal em um dente e não precisar ficar tomando tanto antibiótico. Que já chegou vários casos assim pra mim. E isso só se descobre também, não só com o exame físico, né? Mas também com... Com a palpação. Às vezes a pessoa tem essa sensibilidade na mucosa. E o raio-x também, que é importante fazer pelo menos uma vez por ano pra gente ter esse panorama, prevenir tumor, identificar logo cedo. E, cara, eu ouço muita gente dizendo: minha gengiva tá sangrando quando eu escovo os dentes. E não procura um dentista. O que isso pode significar para essa pessoa? Qual o perigo e os riscos? O sangramento gengival ele tem várias causas, mas a principal às vezes é uma higiene bucal que não está adequada, mas pode ser de uma desregulação hormonal, às vezes a imunidade baixa ou até um diabetes em desenvolvimento que não deixa aquela gengiva cicatrizar. Então, por isso que é importante a anamnese, não é só sentar na cadeira e abrir a boca. Eu sempre faço com meus pacientes um momento de conversa para entender a última vez que ele fez um exame de sangue, como que ele tem cuidado da saúde como um todo, porque não adianta só manter os dentes na boca, a gente tem que olhar como um todo. E só trocar uma restauração, e em volta do dente, se trocar a restauração não tiver tudo certo, aquele dente vai cair. Então, é um todo hoje a odontologia. Entendido. Bem, muita gente tem essa... Por exemplo, uma pessoa está com mau hálito. Aí pensa, é falta de higiene. Mas o mau hálito, ele pode significar só a falta de higiene dentária ou também outros problemas de saúde, nesse caso? A principal causa, geralmente, assim, mais de 50% é falta de higiene Falta de bucal. higiene. Uhum. Mas pode ser por outros fatores também. A doença periodontal, ela tem tipos também, que às vezes começa com a gengivite, que é o sangramento, famoso sangramento gengival, que pode causar também o mau hálito, aquele cheiro de sangue. O sangue não é cheiroso. Não. E às vezes a periodontite, por exemplo, mais agressiva, a pessoa teve contato com a bactéria agressiva ou ela tá com uma imunidade mais baixa, ela tem uma boa higiene, mas a putrefação dos tecidos causa um mau cheiro, e às vezes não é só a higiene. E tem o refluxo também pode causar, né? O refluxo também, problemas digestivos, problemas respiratórios, uma pneumonia pode causar mau cheiro, geralmente associado a bactérias. Isso, associado a bactérias. E o melhor jeito de tratar é cuidar da higiene bucal. E às vezes a pessoa não sente, é verdade mesmo? Só outra pessoa que sente? Sim, às vezes já é tão comum que a pessoa acaba não sentindo mais o cheiro. E existe uma relação entre doenças periodontais e as doenças cardiovasculares? Você já falou um pouquinho. Sim. E como a saúde pela boca pode influenciar a saúde do coração? Então, já é comprovadamente científico que tem relação não só com as doenças cardiovasculares, mas com outras doenças sistêmicas. E essa relação se dá às bactérias, que de um simples sangramento gengival, essas bactérias que tem na boca vão para a corrente sanguínea e podem causar placas nas veias, nessa corrente sanguínea ou nas artérias, que podem gerar AVC, infarto e até problemas psicológicos essa inflamação sistêmica pode causar. Foi o tema do meu TCC que eu estava comentando, que desde a faculdade eu já entendi essa importância da periodontia como base da odontologia, a relação das doenças bucais, como a periodontia, até com Alzheimer, porque se o corpo está inflamado, aumenta a predisposição a desenvolver doenças autoimunes e também provocar falhas em outros órgãos que essas bactérias que não eram para estar lá acabam indo, essas bactérias patogênicas. Sempre você falou assim, descobre que uma sinusite é causada por um dente que precisaria de um canal. Mas aí a pessoa não está sentindo dor no dente. E aí só fica tratando sinusite. Como descobrir então se o problema é o dente? No raio-x dá pra ver. E se ela vai no hospital, no dentista, sempre é pedido um raio-x, mesmo que ela não tenha dor? Tem vários tipos de raio-x. Então, para a pessoa também não ficar exposta à radiação sempre, a gente vai alternando. Tem os raios-x para identificar cárie, raio-x para avaliar essa questão do ligamento periodontal,
o raio-x que já detecta a sinusite, por exemplo, que é o raio-x panorâmico. Tudo isso a gente vai detectar através da conversa com a pessoa na anamnese conduzindo. Se a pessoa relata que tem sinusite, geralmente eu peço esse raio-x panorâmico para a gente avaliar a relação do seio maxilar, que é onde fica a sinusite, com os dentes. Às vezes até a própria anatomia tem raízes que entram um pouquinho mais fundo dentro do seio. E esse raio-x que você citou tem o mesmo efeito de uma tomografia, por exemplo? É diferente. A tomografia acaba sendo mais um vídeo que vê 3D. O raio-x é uma imagem reta, como se fosse uma foto. Mas às vezes os não dois dá mostram... pra ver, mas nos dois dá para detectar. A tomografia ela é mais completa. Ela é mais complexa. A tomografia é como se fosse o raio-x panorâmico e o periapical junto ao redor dos dentes, e às vezes ela é pedida mais localizada ou pode ser pedida total também. Mas ali no raio-x dá para fazer total. Dá. Geralmente a gente começa com raio-x, se não detectou, aí avança para tomografia, né? Sempre do básico para o avançado. Bem, dos hábitos do dia a dia que podem prevenir esses problemas gengivais e manter a saúde bucal em dia, além da higiene, está o quê, Carol? Os hábitos bucais começam, né, com a higiene, uma boa escovação, fio dental é muito importante. As consultas ao dentista com regularidade, hoje em dia não é mais de 6 em 6, mas sim de 4 em 4 meses. Principalmente quem tem essa alteração do pH, que predispõe ao acúmulo de tártaro. 6 meses é muito tempo para manter essa gengiva inflamada. Então, esse acompanhamento recorrente previne a perda óssea, a inflamação, e fazer essa avaliação sistêmica como um todo. Diferenças de fio dental, né? Tantos no mercado. E aí, qual a diferença deles? Tem fio dental fino, extra fino, tem a fita dental que é um pouco mais grossa, tem ele encerado, para quem gosta daquele gosto mentolado ao passar o fio, tem ele a única diferença, esse encerado? O encerado geralmente é esse gosto, e ele desfia menos, ele é mais grudadinho nos fios. Mas essa indicação do que usar, qual escova usar, porque também escovas tem muitas no mercado, pasta tem muitas no mercado, é indicado na consulta. Então, às vezes, você pode estar usando uma pasta que não é indicada para você. Por isso é importante essa conversa com o dentista. Não é só sentar também e fazer a limpeza. Tem que ver qual, às vezes, a melhor pasta é uma então, que vai prevenir. Então, não pode ficar trocando todo mês um sabor ou... Então, pasta não é só sabor. Sabor, aí ver se aquela outra é boa, não é assim? Não, a pasta deveria ser vendida até em farmácia, porque tem algumas que são para tratamento e não devem ser usadas por qualquer um. Como um exemplo da PerioGuard, da Colgate, que tem até um enxaguante bucal. Tem gente usando direto, que causa até amarelamento do dente, porque é para um pós-cirúrgico. Até a pasta e o enxaguante, porque é para um pós-cirúrgico, para um pós-raspagem de tártaro subgengival, para até que a gengiva colhe novamente, prevenir que essas bactérias patogênicas voltem. Mas é como se fosse um antibiótico, tá desregulando a microbiota oral. Nossa, tirando a proteção, né? Em vez de estar ajudando, tá aumentando a resistência bacteriana. Igual a vender antibiótico sem receita. Daí tá a importância de um profissional explicar também para o paciente, né? Na hora, você vai usar só por esse tempo, né? E tem, às vezes, essa ali falta de comunicação, você acha? Às vezes é falta de comunicação ou falta de informação do dentista que não se atualizou, não olha as marcas que tem no mercado. Hoje a gente tem muita informação. Essas pastas de dente, por exemplo, que prometem clarear, clareiam mesmo? Não, na verdade algumas são até cancerígenas. Nossa, por quê? Por causa do peróxido de hidrogênio. Tem 2 tipos de clareamento que a gente faz, com peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida. A carbamida geralmente é o que a gente usa no clareamento caseiro e são em concentrações baixas. Só que a gente sabe que se essa pessoa, o clareamento ele é indicado uma vez por ano. Se a pessoa usa essa pasta o ano todo, pode agredir a gengiva, causar afta, sensibilidade. Essa sensibilidade pode virar um canal, mas o fato de eu falar que é cancerígena é que tem estudos que provocam que o peróxido de hidrogênio em excesso pode causar mutação celular.
Quando a gente coloca água oxigenada, que é da família do peróxido de hidrogênio, não causa um esbranquiçamento no tecido? Sim, até uma pinicação, né? Então, é essa agressão que está causando na gengiva se usado o ano todo. Tá tirando também a proteção. Então, qual seria a pasta de dente ideal, creme dental ideal? Deveria ter somente o que nele? Ele seria composto? Então, o flúor acima de 1.100 BPM, que é o indicado para prevenir cárie, mas varia também, porque tem gente que tem o pH neutro e hoje já tem estudos que falam que por a gente ter acesso à água fluoretada, não é todo mundo que precisa dar pasta com essa quantidade de flúor, porque tem o pH que eles até brincam, vamos no dentista e nunca tem nada. Quem se hidrata bem e tem o pH certo, pode usar uma pasta neutra, só para saborizar mesmo, manipulada. Quem já tem mais predisposição a ter cárie, já precisa, às vezes, de uma quantidade de flúor maior, que já tem pastas, até para quem usa aparelho fixo, que tem dificuldade na higienização com uma quantidade de flúor maior. E pastas para prevenção de tártaro, que vão... Geralmente quem tem tártaro tem pH salivar mais alcalino, essas pastas vão ser um pouco mais acidificadas para neutralizar. E por assim vai, precisa de uma avaliação. Sim. E na relação do fio dental e essa fita dental, você tem alguma diferença do fio? Ela é um pouco mais larga, para quem... Mas da limpeza, ajuda mais? Para quem tem os dentes mais espaçados, ela acaba facilitando do que ele mais fino, né? Imagine um rodo grande e um rodo estreito para puxar. Quem tem o dente mais espaçado, vai grudar mais sujeira entre o dente, porque ele não tá junto segurando no ponto oclusal para comida não descer. Então, às vezes, a mais larga seja mais fácil. Assim como, às vezes, essas pessoas que têm um espaçamento entre os dentes, só o fio dental não é suficiente. Precisa de uma escova interdental. Aquela que eles acham que é só para quem usa aparelho. Não, às vezes, quem tem periodontia ou dentes mais espaçados precisam dessa escovinha. Tem escovinha menor para, às vezes, dentes que estão lá atrás, que uma escova normal não vai ser suficiente. Então, quando a pessoa vai fazer a limpeza, é importante fazer essa instrução de higiene. E depois de uma doença periodontal, no estágio mais grave, por exemplo, assim, é possível reverter isso? Então, a doença periodontal em um estágio mais avançado geralmente já tem uma perda óssea horizontal. Quando a gente tem essa perda óssea horizontal reta, ainda a ciência não conseguiu nenhum método para repor esse osso. Se tiver um grau de mobilidade muito avançado no dente, às vezes a gente só consegue a reabilitação com implante. E não há risco do implante também acontecer o que aconteceu com o dente? Muitas vezes a gente se depara até com gente que fala, é mais fácil arrancar tudo e pôr implante. Só que a periodontite, do mesmo jeito que existe a periodontite que dá em volta do dente, tem a periimplantite que dá em volta do implante. Então corre o risco da pessoa perder o implante e ser obrigada a ficar só na prótese. Só que se ela perde esses dentes muito cedo, acaba perdendo o osso, e as próteses também precisam de osso para segurar e dar aquele vácuo. Por isso a importância de cuidar. De cuidar, de manter os dentes, porque não, às vezes a pessoa fala, dente é só estética. Não é só estética, claro fala, é mastigação. Então as bactérias sistêmicas, como a gente falou, é autoestima, ela conseguir uma vaga de emprego, ela se sentir bem, e além dos outros problemas sistêmicos que pode acelerar doenças autoimunes, e a não mastigação correta causar problemas digestivos, que podem causar problemas no intestino, não só no estômago, e vai virando aquela bola de neve. Bem, e como a odontologia moderna tem contribuído não apenas para a saúde bucal, mas também para a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes? Hoje a gente tem uma mais variedade de formas da reabilitação daqueles pacientes que foram antigamente até mutilados, né, por não terem acesso tanto à odontologia. Hoje já tem mais acesso a esse tratamento. Hoje as pessoas vão às vezes até mais no dentista do que no médico. Por isso a importância do conhecimento do dentista, de identificar essas doenças e encaminhar para o médico, e a odontologia caminhar junto com a medicina, não com uma briga, mas sim essa união para oferecer o melhor para o paciente. Claro, e estava lendo mais cedo que o Brasil
é o país que com a maior quantidade de dentistas, né? Mas ainda assim, as desigualdades econômicas dificultam o acesso de muitas pessoas, da maioria das pessoas, ao dentista, né? Quando não oferecidos pelo SUS. Hoje o acesso ao SUS está mais fácil também. Antigamente não tinha esse acesso de dentista ao SUS, mas o problema que eu vejo no SUS como ex-funcionária é o tempo de cadeira. 30 minutos às vezes não é suficiente para conversar e fazer o procedimento todo. E dessa tecnologia moderna, da restauração, por exemplo, o que mudou? A gente tem hoje mais adesão dos sistemas adesivos de restaurar o dente, tem mais formas de reabilitar, tem o implante, tem próteses, entendendo o complexo da ATM para devolver, não só devolver o dente, mas devolver a mastigação de forma correta, o encaixe, o posicionamento. Essas próteses seriam as dentaduras? Isso, as dentaduras. Hoje não antigamente era PMG, a pessoa encaixava. Hoje já é um sistema de várias consultas, de várias medições, para realmente voltar essa dentadura a ser como a pessoa tinha o dente antes. Antigamente, né? Quando tudo antes funcionava. Dela perder um funcional até melhor, de forma saudável. Igual uma pessoa que não tem a mordida certa, que usa os aparelhos, a gente já vai devolver essa dentadura com essa anatomia com a mordida certa. E hoje até os aparelhos estão mais modernos, não tem mais, assim, casos muito complexos que se coloca bracket, aquele metálico. Senão a gente trata com as plaquinhas que não dá afta, não machuca, dói menos. Não tem o risco de engolir, né? Os removíveis, isso, e pode tirar para higienizar, comer, escovar os dentes, para comer. Você estava falando da prótese. Às vezes a gente conhece alguém que usa a prótese há muito tempo, talvez desgastada. Aí quando muda, parece que ela fica grande para a boca da pessoa. Na verdade, é que ela não ficou grande, e sim é o jeito original do dente? Pode ser que tenha sido feita grande, porque tem realmente, em todas as áreas hoje, todas as profissões tem profissionais e profissionais. Pode ter sido feita grande, mas pode ser que seja o jeito que precise ser, porque com o tempo também, quando vai perdendo os ossos, principalmente idosos, a tendência é a boca ir murchando, a mandíbula vir para dentro. Aí por isso que fica... dá essa sensação. Mas a ideia é tentar também, além de devolver a mastigação, a pessoa tem que conseguir falar direito. E tem que conseguir fechar a boca, fechar a boca e também a estrutura facial alinhada. Então, não adianta colocar uma prótese muito pequena, ela ficar com a boca murcha, vulgar. E não muito grande para ficar muito para fora, né? Muito para fora, sem conseguir fechar a boca, porque o selamento labial é importante para manter a umidade da boca. A saliva é super importante para prevenção de doenças, que a gente vê até em quem é respirador bucal, às vezes tem mais problemas bucais como cárie e acúmulo de tártaro. Então a boca foi feita para ficar fechada. Sim, conversar na hora certa, né? Bem, para quem sofre com problemas gengivais, sangramento, suspeita de que precisa de um canal, até com sinusite, né? Porque às vezes, como você comentou, a sinusite pode ser causada por um dente que precisaria de um canal. Onde você atende, o telefone de contato, que há de novo na clínica também, Lavi? Sim, atendo na clínica Lavi, que fica no prédio dos Correios, edifício Forlani, no 5º andar, sala 501. Eu gostaria de deixar um recado importante, que nós já passamos da metade do ano. Quem ainda não fez a limpeza, eu acho que é de 6 em 6 meses. Aproveitar agora esse período desse mês que vai ter as férias escolares, às vezes fica mais tranquilo para ir em família. Agendar a consulta de avaliação dessa análise sistêmica como prevenção de saúde, não olhando que é só uma simples limpeza dental, mas sim como uma prevenção de cuidado sistêmico, que é a nossa principal visão da Lavi, que é uma clínica de saúde integrada, que a gente conta com profissionais da enfermagem, da psicologia, da odontologia, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, tudo por completo, em breve médico também, porque a gente quer oferecer o tratamento integrado, não existe mais esse conceito de cuidar só de uma parte do corpo separado. Existem as especialidades para agregar valor, mas o diagnóstico deve ser por completo e o tratamento também, o indivíduo como um todo. Você falou de férias escolares e das, tipo assim, bebezinhos até 6 anos que não perderam os dentes ainda.
Tem muitos pais que pensam, não precisa obturar. Tem algum problema de deixar assim? Você vê algumas crianças ainda já com dente pretinho, né? Isso pode trazer problemas futuros para os próximos dentes? Sim, a educação começa logo cedo, então, para criança se desenvolver e ser um adulto que vai escovar o dente, vai ter essa rotina, já começa de criança a aprender esse hábito. E o dente descido, mesmo que ele vá cair, o dente de leite, ele, se tiver uma infecção, um cárie, ele vai doer igual o dente permanente e ele pode afetar o dente permanente que está por baixo para nascer. Então, desde cedo, nascer os primeiros dentinhos, 6 meses apontando, já pode ir para fazer a avaliação da mucosa. Às vezes a criança não está conseguindo ser amamentada direito porque tem algum problema de língua presa. E isso é avaliado na consulta odontológica. Muito interessante. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. Até o próximo programa. E a você, amiga ouvinte, sintonizada no Papo de Mulher, não perde tempo. Próxima edição do nosso programa com muito mais informações para você. E não se esqueça de cuidar da saúde bucal, porque a saúde começa pela boca. Tchau, tchau e tenha uma boa tarde.